Então, é a forma mais eficiente de você investir em imóveis. E o imóvel, o fundo imobiliário lastreado em imóveis. Então, a gente está participando do mercado imobiliário, só que de uma forma eficiente. Quer ver como é mais eficiente? Quando você aluga um imóvel, se você faz direitinho, 90% das pessoas não fazem, né, que é declarar que está recebendo aquilo ali, você vai pagar mais ou menos 27,5% de imposto de renda. Não é verdade? Os proventos recebidos pelas cotas de fundos imobiliários é isento de imposto de renda. Isento, você não paga. Você recebe o ano inteiro, quando chega lá no final do ano, você pega aquele dinheiro que você recebeu e bota lá, rendimentos isentos não tributáveis. Está lá, não paga, não paga. Se você comparar, eu já fiz essa comparação, porque às vezes o cara fala assim, não, meu imóvel está rendendo tantos por cento, né, o cap rate, que a gente fala, que quanto que vale o patrimônio relacionado com o valor que você recebe todo mês. Né? Eu recebo X%. Só que ele não faz ele faz a conta naquele momento, mas ele não faz uma conta de 3 anos, que ele ficou 3 meses parado, em vez de receber pagando. Né? Então, o cap rate dele foi diluído ali, né? Foi diminuído. Em média, uma conta que eu fiz, a grana média que você recebe de um imóvel alugado é de 0,2% do valor do patrimônio. 0,2%. Então, por exemplo, se o imóvel custa 100 mil, você recebe R$200 por mês. Em média, lógico. Quando está bem alugado, você vai receber 500, vai receber 600, 700. Mas você pega uma média de 3 anos, cai para 200. A média da minha carteira de fundos imobiliários deu esse mês 0,6. Então, 3 vezes mais do que eu receberia se eu tivesse com o imóvel comprado. E aí é o seguinte, eu tenho dor de cabeça com o inquilino? Aqui, ó, o IFIX, né, que mede a rentabilidade dos fundos imobiliários, tem fundos imobiliários de agências bancárias. Teve um negócio que o Acordo de Basileia que proibiu os fundos de ter imóveis, então os bancos. Né? Então, os bancos eles venderam as agências, as instalações para fundos imobiliários. Quando você vai na agência do Banco do Brasil, aquela agência não é do Banco do Brasil. Mas se você comprar um fundo que tem um código lá, você compra aquele fundo específico, aquele fundo é proprietário das agências do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil paga aluguel e você recebe. Aí eu te pergunto, é melhor ter o Banco do Brasil como inquilino ou o Zezinho da Silva? Banco do Brasil. O Brasil não pega. Já pensou você, Banco do Brasil, vou te despejar que você não está pagando aluguel? Né? Então, isso não acontece. Então, a gente tem a agência bancária, ativos corporativos, ativos logísticos. Vários fundos foram em galpões, tipo assim, o galpão da Ambev, da Leroy Merlin, da Panasonic, Casa de Construção, etc. Falou assim, olha, Ambev, eu compro todos os seus galpões industriais, todos os seus galpões que você tem no interior de São Paulo, do Paraná e tal, e você faz um contrato de aluguel comigo de 10 anos. A Ambev falou, pô, legal, porque ela não vai estar... gerir um galpão industrial é um business, então ela vai focar no business dela, vende os galpões, e aí quando você compra cota desse fundo, desse especificamente que eu falei agora, custa R$150. Você está comprando uma participação em vários galpões industriais, que um deles, o inquilino é a Ambev, que tem um contrato de aluguel de 10 anos, não fica inadimplente, né? Você está tranquilo, e o provento ainda é isento de imposto de renda. Então, que são aqui ativos logísticos. Build to Suit, que é construir, né, desenvolvimento imobiliário, educacional. Por exemplo, vocês conhecem a Universidade Estácio? Então, a Universidade Estácio não tem mais nenhum prédio. Ela vendeu todos os prédios para um fundo imobiliário, o fundo imobiliário é proprietário, eu até tenho cota desse fundo, a Estácio paga aluguel todo mês, tem um contrato de aluguel até 2026. Que me vem agora. O que acontece quando o fundo termina? Você falou, por exemplo, que tem um que termina em 2026. Ele retorna o dinheiro para as pessoas? O fundo não termina. Uhum. O contrato de aluguel termina. Então, por exemplo, se a Estácio ela fez um contrato de aluguel até 2026. Quando chegar em 2024, ela provavelmente já vai fazer um novo contrato de aluguel até 2030. Uhum. Então, por exemplo, shopping center, fica mais fácil de entender. Os contratos de aluguel são mais ou menos 5 anos, vamos supor em média. Um ano antes de vencer o contrato, a loja já negocia por mais 5 anos. Sabe? Então, o fundo não acaba. Tá? Não tem isso. Fundos que acabam é esse tipo aqui, ó, build to suit, que é você construir, o fundo ele vai captar dinheiro, vai construir um prédio para o Carrefour. Aí ele capta o dinheiro, constrói o prédio, vendeu o prédio, distribuiu o dinheiro, acabou o fundo. Interessante. Entendeu? Mas o de aluguel ele nunca acaba, igual assim, o imóvel vai estar lá. Tá? Rafael, você podia falar o nome desse fundo? Claro, sim. Qual deles?
Esse da Estácio. Da Estácio é RBED11. Os nomes são todos assim. RBED11. Mas eu tenho uma relação depois. Por exemplo, um de shopping center que eu gosto chama VISC11, VISC11, famoso. Ele tem participação em 9 shopping centers no Brasil inteiro. Tem um de lajes corporativas que chama BRCR11. Frase do Warren Buffett: entenda bem onde você está indo. Tá? Não pega dicas assim, é porque eu falo, estou falando jogo. Saiba onde você está colocando seu dinheiro. Saiba que tipo de investimento, aonde que contexto, qual a composição da sua carteira, qual o percentual disso na minha carteira, sabe? Quais os riscos associados. São coisas simples, mas que a gente tem que saber. Então, a gente tem vários. Hoje na bolsa, eu falei 4, 5 nomes de fundo aqui. Hoje, na bolsa, a gente tem mais ou menos 200 fundos imobiliários na bolsa. E aí os imóveis estão começando a ter uma participação mais relevante nos interesses das pessoas, né? E a gente está vendo esse ano muito fundo imobiliário fazendo captação de recursos para novos projetos. Então, acho que quem já tem uma carteira de ações e fundos imobiliários, não sei se vocês já perceberam isso, mas ficou muito evidente. A bolsa chegou a cair 20% de janeiro para cá, né, as ações, e os fundos imobiliários caíram 4, 5%, em média. Por que não caiu tanto? Porque o fundo imobiliário... Alguém quer arriscar por que não caiu tanto? Qual que é a incerteza sobre as empresas? O lucro, venda. Né, eu vou comprar ações da Ambev, uma incerteza que eu tenho é a venda. Né? É o lucro. O que mais? Tudo isso. Então, assim, começa a ter uma crise econômica, que as pessoas vão consumir menos. Consumir menos lucro para a empresa. A empresa começa a entrar numa espiral que pode até quebrar. O fundo imobiliário, não. Ele tem um lastro no imóvel. Então, a pessoa sabe, olha, eu tenho uma participação em fundo imobiliário que a CVM obriga que ela faça uma avaliação, pelo menos anual, por uma empresa. Então, o valor que está lá, ele é avaliado por uma Richard Ellis, Colliers, uma empresa de renome internacional. E você sabe qual é o valor patrimonial daquele bem. E hoje os fundos imobiliários, em média, estão um pouco acima desse valor patrimonial. Por quê? A mesma resposta, o fluxo. Então, se eu recebo 0,6 todo mês de um fundo imobiliário, e a poupança, ou o CDI me dá 0,2 todo mês. Se eu pegar isso aqui e ver isso aqui mensalizado, 0,2, 0,20 e poucos. Aí o fundo imobiliário me paga 0,5, eu ganho 2, 3 vezes mais do que... Porque ele tem uma amarra que não importa se as ações da Ambev caíram na bolsa, a Ambev não está nem aí. O aluguel do galpão dela vai continuar sendo, ela vai pagar. Entendeu? Obviamente é o seguinte, o risco é imobiliário. Se a gente entrar num ciclo econômico longo o suficiente para as pessoas pararem de beber e a Ambev ter um prejuízo nos negócios dela, a ponto de não pagar devolver o imóvel, a Ambev quebrar, você vê como que é muito melhor ter um inquilino desse do que ter... O cara faz questão de pagar antes, né, do que ter uma pessoa que ele tem que pagar o aluguel dia 5, ele já começa a pedir para pagar dia 7, e aí vai. Né? Fica sem pagar 1 mês, 2 meses atrás, aí paga sem juros, aí junta 3, 4 parcelas, vamos supor que é 2 mil, tem que pagar 6 mil. Só paga os 5 para calar a boca. Entendeu? Então, a inadimplência no shopping center, no Brasil inteiro, é 3%. É muito baixo. Então, esse é um dos tipos de investimento que tem que ter na nossa carteira. Boa noite, uma dúvida só com referência... Como é que é o seu nome, desculpa? César. César. Uma dúvida referente aos fundos, para fechar a questão dos fundos, no caso. Todos eles pagam proventos mensais? Tem algum que não pagam? Eles pagam trimestrais, semestrais, no caso? Boa pergunta, César. Como é que é? E se você depois, no final, ou durante a palestra, você vai fazer tipo alguma sugestão de composição de carteira, tipo assim, 20% com ações, 10% com fundos imobiliários, alguma coisa. Se em algum momento você vai falar isso também. No começo eu mostrei aquele gráfico. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu fiz aquele gráfico lá que a gente tem que ter essa composição, ela é obrigatória para todo mundo, só que eu não diria que ela é igual para todo mundo. Não é. Entendeu? As mesmas classes de ativos, por exemplo, se eu estou com 105 anos de idade, eu estou quase lá. Né? Eu tenho essa carinha de 20 e poucos, mas estou quase chegando lá. Eu não aceito uma volatilidade igual assim, a bolsa caiu 20% esse janeiro, fevereiro e março. Sabe? Então, a pessoa que já está aposentada, ela não deve aceitar esse nível de volatilidade.
Então, por exemplo, eu poderia estar com mais capital investido em fundo imobiliário, porque a oscilação da cota ela acontece, mas o meu fluxo de recebíveis mensais não altera tanto. Aí tem alguns fundos que têm um contrato mensal e que na renovação anual tem um valor maior. Tem alguns fundos que têm essa característica. Quando o fundo é aquela build-to-suit, né, que ele vai construir um imóvel, então ele só vai te remunerar quando vender o imóvel. Mas os fundos que eu trabalho, assim, 90%, todos eles pagam mensal. Até porque é o seguinte, como eu falei, os proventos mensais são isentos de imposto de renda. Para o fundo cair nessa classificação, ele tem alguns pré-requisitos. Por exemplo, ele tem que ter um número X mínimo de cotistas, porque, vamos supor, tem um milionário que ele tem 10 milhões 1 bilhão de reais em imóveis. Né? E aí ele faz um fundo imobiliário e começa a receber o imóvel, o aluguel livre de imposto de renda. Não é assim. Então ele tem que ter, vamos supor, acho que são 50 cotistas no mínimo. Cada cotista não pode ter mais de 30% do acho que eu não lembro, mas tem um número assim, sabe? E para ter isenção de imposto de renda, ele tem que distribuir pelo menos 90% dos proventos dele a cada 3 meses. É mais ou menos isso. Mas eu te digo o seguinte, que 90% dos fundos, eles pagam todo mês. Boa noite, Rafael. Eu tenho 2 dúvidas. Sobre os tipos de fundos que você mostrou ali antes. Tem um FOF. Como é que é teu nome? Hermano. FOF. Fundo de fundo. É um ETF é tipo um ETF. Não chega a ser um ETF, mas é o que o nome dele é fundo de fundo. Por exemplo, tem fundos que compram agências bancárias, tem fundos que compram shopping center, tem fundos que compram galpões, galpões logísticos, e tem fundos que compram outros fundos. Então, uma diversificação. Exatamente. E um último título com lastro imobiliário, seria o CRI? Isso, exatamente. O que seria isso? Existem uns fundos que o CRI é um certificado de recebível imobiliário. É uma estrutura que uma securitizadora faz, que é o seguinte, olha, eu quero construir um imóvel, vou dar o imóvel em garantia, vou dar o terreno e depois você vai receber o fluxo de aluguel. Então, é mais ou menos isso, bem simplificado. Sabe? Aí, tem fundos que, ao invés de comprar imóveis, compra títulos ligados a imóveis. Então, lá no fundo vai ter um imóvel que está securitizado com um CRI e você recebe os aluguéis através do CRI. Entendi. Porque eu já vi muitos fundos desse CRI. Isso, exatamente. Tem menos, né? Mas ele cai também com a mesma velocidade. Por quê? Porque tudo no mercado financeiro vai ser uma relação de risco-retorno. Tudo o tempo inteiro. Então, por exemplo, vamos supor que nós somos investidores aqui de fundos imobiliários. Né? De repente, a bolsa caiu, assim, eu não quero investir na bolsa porque o preço está muito grande, está muito alto, tal. É uma das coisas que pode acontecer, tá? E aí tem uma turma grande aqui, nós todos investimos aqui em fundos imobiliários e não investimos muito em ações. Cara, a bolsa caiu 20%, aí você fala assim, meu Deus, cara, a Petrobras valia 30, está valendo 20 e poucos. Vamos vender um fundo imobiliário e comprar ações da Petrobras? Tá, um exemplo. Aí sai todo mundo vendendo cotas do coisa para comprar a Petrobras, porque ficou barato. Quando tem muita gente vendendo uma coisa, o que acontece? O preço cai. Tudo em relação de risco, retorno e de oferta e de procura. Tudo. Então, na crise, os fundos imobiliários vão cair também, mas eles caem bem menos, por quê? Porque tem um lastro de recebíveis muito... E aí, por exemplo, se em dezembro eu estava recebendo... porque esse 0,6 que eu falei é o seguinte, o valor da cota do fundo está aqui, né, e eu estou recebendo isso, então vamos supor que ele era 0,5 ou 0,4 em dezembro. Se a cota do fundo caiu por conta dessa oscilação de mercado e eu continuo recebendo aquele mesmo valor, o que aconteceu? Eu vou dividir o valor que eu recebo pelo valor da cota, o meu cap rate, né, a minha rentabilidade aumentou. Sabe? Então, às vezes, essa queda é até uma oportunidade de você comprar mais. Aí vai ter gente vendendo fundo imobiliário para comprar ações, tem gente vendendo alguma coisa para comprar a cota de fundo imobiliário, porque ficou atraente para algumas pessoas, né, que não era atraente. Então, entendeu? Tudo no mercado vai ser uma relação de risco-retorno e de oferta e de procura. Se as pessoas começam a ficar apavoradas demais, nossa, o mundo vai acabar. Aí o cara começa a comprar, vender ações, vender fundo imobiliário, vender título para comprar ouro, por exemplo. Eu vou comprar ouro porque o mundo vai acabar. Entende? E aí, quando tem muita gente vendendo uma coisa, o preço cai, mesmo que não seja o preço justo daquela coisa. Perfeito? Obrigado pela pergunta.
Então, vamos passar para o fundo imobiliário, dei uma pincelada, beleza? Então, o fundo imobiliário tem que fazer parte da carteira de quem está começando. Quando eu falei R$200, você vê, tem cota de fundo imobiliário que custa R$150. Então, o cara ele pode comprar assim, pô, cara, eu tenho R$200 por mês, todo mês eu vou comprar uma cota. Sapato você não tem que você não usa há 3 meses. Ela falou assim, tem vários. E a 6? Tem também. E tem sapato que você não usa há 1 ano. Ela falou assim, tem também. Eu falei, pô, você já imaginou? O sapato custa R$200, se ele fosse cota de fundo rendendo para você a vida inteira. Eu disse, ai meu Deus do céu, sabe? Então a gente vai caindo na real, vai aprendendo. Eu falei, pô, o Warren Buffett tem uma frase que é o seguinte, se você compra as coisas que você não precisa, um dia você vai ter que vender as coisas que você precisa. Então, quantas coisas estão empacadas na tua casa, que poderia ser uma cota de fundo imobiliário, vocês acabaram de aprender agora, que vai te pagar dividendos a vida inteira. Entende? Então, compra as coisas quando você for precisar. Enquanto você não estiver precisando, compra uma cota de um fundo de ações, uma cota de fundo imobiliário. Tem gente rindo aqui, falando que vai chegar em casa e leiloar alguns sapatos para comprar uma cota de fundo imobiliário. Quer ver? Deixa eu fazer uma conta aqui, deixa eu voltar no fundo imobiliário, porque é um conceito que vai servir para várias coisas aqui. Deixa eu ver se dá para... eu peguei esse fundo aqui, que esse é um fundo de fundos, tá? O código dele é GFF11. Porque eu peguei esse fundo simplesmente porque ele é um fundo de fundos, então ele já vai refletir um pouco a média ali. Né? A ideia foi essa. Não selecionei o fundo e não selecionei quando eu fiz essa conta, era mais ou menos no meio do ano, eu peguei 12 meses para trás. Então, eu fiz aqui uma conta, se eu tivesse comprado esse fundo aqui, e 12 meses depois que ele tinha me rendido. Então, veja, a cota dele, daqui para cá, variou 10,5%. Então, por exemplo, comprei e fechei o olho. A cota deu 10,5%. Você vê que eu ganhei 10,5% em um ano, só que no curto prazo, olha que eu amarguei aqui uma perda de 15 mil. Estão vendo aqui? Que eu comprei aqui. Tá? Esse gráficozinho, cada barrinha dessa é um dia. Então, esse dia estava aqui esse preço, esse dia e aqui veio caindo. Então, isso também mostra uma coisa muito importante no mercado financeiro, que as pessoas não estão acostumadas, porque estão acostumadas muito com taxa de juros. No mercado financeiro, as coisas não acontecem de forma linear. Nunca. Não espere você aplicar um dinheiro aqui e ele vai subindo igual a escadinha. Não é assim. E se você não desenvolver a habilidade de lidar com isso, você nunca vai ser um investidor. Porque quando a primeira volatilidade, dá vontade de sair, não dá às vezes? Dá medo? Dá. Tem que desenvolver. É uma habilidade treinável. Tá? Ninguém nasce com ela, tem que treinar. Então, mesmo suportando essa queda de 15%, no final de um ano deu 10,5%. Lembra que a gente falou que a poupança em um ano deu 2,8%? A caderneta de poupança, 2,8%. Então, vamos comparar. Se eu tivesse com dinheiro na caderneta de poupança, eu teria, em um ano, 2,8%. Nesse fundo aqui, 10,5%. Então, toda conta que eu faço de comprar um imóvel próprio para fundo imobiliário, o fundo imobiliário ganha. Por conta do imposto de renda, por conta da diversificação. Você pega um imóvel, como você falou, de 300 mil. Se você tem um inquilino ali, e se esse inquilino não te paga, é 100% da sua renda. Né? Então, tem tudo isso. Né? Então, deixa eu seguir aqui, que talvez vai ficar mais claro. Como é que é o teu nome? Milene, vamos ver se vai ficar claro aqui. Então, a cota teve essa variação, mas eu tive um fluxo de recebíveis mensais. Né? Aí, então, a variação de um fundo imobiliário não é só o preço da cota dele no começo e no fim. Tem a questão do aluguel mensal, que não está computado aqui. Né? Aí eu peguei essa cota desse fundo aqui, e fiz isso que você estava falando. Então, eu comprei essa cota por R$ 89,30. Lá aqui em cima, aqui nessa seta aqui. Comprei aqui a cota 89,30. Você vê aqui no gráfico que vai dar mais ou menos 89,30. E depois, no final de um ano, eu conseguia vender por 99, quase 100, que daria ali os 10,5%. Só que esse fundo imobiliário, ele me pagou proventos todos os meses. Então, no mês de agosto, e outra coisa, quando você vai comprar um terreno, igual você falou, Milena, quanto tempo de quando você começa a construir até você receber o primeiro aluguel? 1 ano, 2 anos. Se você comprar uma cota de fundo imobiliário hoje, mês que vem você já recebe aluguel. Entendeu? Então você... mas eu vou receber 12 mil de aluguel. Tá, mas você ficou 2, 3 anos com o seu capital empacado, construindo, para depois ter a rentabilidade daquilo. Vai demorar. Despesa de cartório, quanto que é? 4, 5%. Cartório. Não tem cartório? Se já tiver alugado... se tem que pagar o condomínio, tem que pagar IPTU, né, tem um monte de coisa. Então, todos os meses eu recebi, por exemplo, comprei uma cota R$ 89,30, no mês seguinte eu recebi 0,36 de proventos, que é a fração
que me diz respeito por ter aquela cota ali. Né? Pegou todos os empreendimentos, o valor do aluguel, dividiu para os cotistas, uma cota deu aquilo ali. Então, olha aqui, no final, e aí chegou lá no final de 12 meses, eu poderia vender a cota por R$ 98,70, e aí juntando essa taxa interna de retorno de quanto estava valendo a cota, né? Se eu vendesse a cota mais o fluxo, já me deu uma rentabilidade de 17,5%. Entende? Então, só a variação da cota deu 10,5%. Quando eu computei os aluguéis, já foi para 17,5% ao ano. Entende? Que na época o CDI estava 6,35, hoje está 4,25, então essa conta daria muito mais aqui em relação ao CDI, né? 275% do CDI. Se o CDI está 4,2 e eu recebo 100% do CDI, quanto que é? 4,2. Pode falar com coragem, que é isso mesmo. Pode falar com coragem. Vai, está me pegando, esse cara vai me pegar. Então, se eu tenho o CDI que é 4,2 e eu recebo 100% do CDI, e isso é muito importante vocês terem, sabe por quê? Se vocês só souberem isso, você vai lá no banco, e aí o gerente do banco, está aqui esse investimento, está aqui esse título de capitalização, está aqui essa previdência, tal, não sei o quê, beleza, tal. Aí você faz, só essa pergunta você já vai ver que o cara vai gaguejar. Quantos por cento do CDI rendeu no último ano? 80% do CDI. Entendeu? Você vai num banco, pegar uma previdência, pegar alguma coisa, um CDB de um banco, Banco Brasil, 89%, 90% do CDI, ou seja, abaixo, 90% desse valor, abaixo. A poupança é 70% do CDI, que é 2,8%. Então, aqui, nessa época que o CDI era mais ou menos 6,35, já me dava 275% do CDI no ano, ou seja, mais do que o dobro dessa rentabilidade aqui. Entende? Aí, só que não para por aqui. Aqui tudo bem, eu comprei uma cota. Mas vamos supor que você já tenha um patrimônio, que você vai acumulando ao longo do tempo, e que você tenha uma quantidade X de cotas que já me dá um valor que não é 89. Porque, assim, se a cota custa R$ 89,00, eu recebi 0,36, teoricamente não consigo fazer nada com ela. Né? Então, ela fica ali. Mas se eu já tenho um patrimônio já um pouquinho melhor, aí eu botei aqui, 26.790. Né? E com 26.790, você compra 300 cotas desse fundo. Cada cota, ali, aqueles 36 centavos, cada cota me dá o direito de receber aquele aluguel. Aí, o que acontece? No primeiro mês, eu recebi 0,36 por cotas, multiplicado pelas 300 cotas, me deu R$ 108,00. Então, já caiu na minha cota naquele mês R$ 108,00. Quanto que é a cota? 89. Né? Então, eu peguei R$ 108,00 que caiu na minha cota, comprei mais uma cota. Então, olha só o tamanho da alavanca. Se você tem um imóvel de 300 mil, quando que você vai ter 300 mil de novo para poder comprar um outro imóvel, poder alavancar o seu negócio? Vai demorar para caramba. Aqui não. Nesse mês você recebeu R$ 108,00 e você comprou uma cota a mais. Nesse mês você recebeu o aluguel sobre 300 cotas. No mês seguinte você vai receber sobre quantas? 301. Você vai alavancando o teu negócio todos os meses. É como se todo mês você falasse, esse mês eu comprei uma sala, mês que vem eu vou comprar um quarto, sabe? Todo mês você compra. E aí, essa conta aqui, nesse mês aqui, o provento deu uma melhorada, porque não é, se você pegar um fundo de shopping center, o fluxo é bem linear. Assim, aqui não. Ele, como tem ali, ele é fundo de fundos, então ele pode ter um CRI, pode ter alguma coisa que dê uma variada. Mas aqui, esse mês, foi 70 centavos por cota. Né, que multiplicando pelas... Eu nem somei aqui mais, que eu já tenho 301, 302 cotas. Eu fiz só as 300. Aí, nesse mês, eu recebi R$ 210,00. Com R$ 210,00, eu comprei 2 cotas e fui aumentando a minha quantidade de cotas. No final das contas, o meu patrimônio, a base do meu patrimônio, ela saiu de 300 cotas para 325. Entende? Que eu fui alavancando o meu... É como se no final de um ano você tinha 3 imóveis, chegou no final do ano você está com 5 imóveis. É o que está acontecendo aqui. Sabe, de uma forma diferente. Né? E aí, o que acontece? Se eu vendesse as 325 cotas, eu ia apurar um valor de R$ 32.000. Quanto que eu comecei? 26.700 e pouco. Quanto que me deu, então, a rentabilidade disso tudo? 20%. Ou seja... Se eu juntar a cota, que variou 10%, mais os aluguéis reinvestidos, eu tive uma rentabilidade em 12 meses de 20%.
Quanto que é a taxa Selic? Quanto que é a poupança? 2,8. Então, eu estou comparando 2,8 com os 20%. Você entendeu que é um pouco de... Você vê que não tem muita engenharia por trás. E com esse pouquinho de conhecimento a mais, você multiplica o seu dinheiro. Essa aqui é a conclusão final que eu queria. Né, o importante, lembra que eu paguei 26 mil ali aqui nesse começo e caiu 15%. Logo de cara aqui caiu 15%. E isso é uma coisa que vocês têm que treinar. O mercado ele oscila para baixo, oscila para cima. No final das contas, né, eu fechei muito no positivo, mas eu coloquei 26 mil lá, pouco tempo depois tinha 22 mil, porque caiu 15%. Mas quando chegou no final de 12 meses, eu estava com 32. Entende? Então, o mercado não vai subir, não é linear. E a gente tem que ficar pronto, se preparar para isso. Onde que eu compro esses fundos imobiliários? É em banco? Onde? Boa pergunta. Olha só, você vê como as coisas... Vocês ouviram a pergunta dela? É a pergunta boa? Alguém não sabe a resposta? Quem sabe quer compartilhar? Quem sabe? Onde é que você compra isso? Olha, só quem falou, 99% das pessoas que falaram fizeram curso comigo já. Não, mas o Vicente, o Paulo, o Tiago, o Gabriel. É assim, a Bolsa de Valores é um ambiente onde acontecem as negociações de tudo. Imagina um Ceasa, né, que chega ali aquele negócio. Né? E a corretora é como se fosse aquela banquinha ali que te representa. Então, a corretora de valores, ela te representa para você conseguir acessar esse mercado. E dentro das normas do sistema financeiro, só as corretoras podem fazer isso. O banco não. Mas ela tem a corretora dentro. Isso. Quando você fala assim, eu faço a compra pelo Banco do Brasil. Aí o Banco do Brasil pega os seus dados, abre uma conta no BBDTVM, que é a corretora lá do Banco do Brasil, e pela corretora do Banco do Brasil, ela vai lá e compra para você. Então, assim, tudo isso acontece dentro do mercado da Bolsa de Valores. Tá? É onde as ações da Petro, da Vale, Banco Brasil, são negociadas. E aí, para você acessar esse mercado, você tem que ter conta numa instituição que é uma corretora de valores. Tá? Uma das funções da corretora de valores é te representar nesse mercado. E hoje, como eu falei no começo, era difícil você abrir uma conta. Hoje, se você clicar aí e fazer alguns cliques no celular, você consegue abrir uma conta na corretora. E aí, algumas coisas você tem que ficar atentas, com custo de corretagem, que hoje está uma briga assim, para atrair cliente, então tem muita corretagem, muitas corretoras já diminuíram bastante as corretagens. Né? E aí a gente entra num problema muito sério que eu vejo hoje, é que se muitas corretoras baixaram as corretagens para atrair clientes, e aí eles ficam tentando te vender produtos que não são legais, sabe? Que não tem uma rentabilidade muito boa. A gente vê isso acontecer. Igual no banco, você chega lá, o cara te oferece uma coisa que não rende nada. Então, respondido, Tânia? Através da corretora de valores. Indo agora para outra classe de ativos, vamos falar de ações. Então, aqui tem exemplo de algumas ações. Aqui